esta epístola de Paulo a Filemon. Como não tem capítulo, são só 25 versículos, eu quero ler iniciando no verso 8. A epígrafe nos diz: Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido do seu Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como escravo, antes como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deves alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, reanima o meu coração. Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém. Podeis assentar. Queridos, primeiramente eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar com vocês aqui, ministrando a palavra do Senhor pela primeira vez. Agradecer ao nosso pastor vice-presidente, pastor Isaac, da maneira tão cordial, amorosa que tem me recebido nesta igreja. A todos os obreiros que ladeiam o altar do Senhor, Deus os abençoe. Era para minha esposa também ter vindo comigo, mas de fato que lá na sede é o culto dirigido pelo departamento do Círculo de Oração, acabou-se que não pôde estar. Encontrei o pastor Pires bem no sinaleiro ali no supermercado e ele mandou transmitir, pastor, um abraço dele para o senhor e para toda a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu li um texto que não é muito peculiar das pessoas pregarem, a epístola de Paulo a Filemon. Poderíamos entender que esta carta, se fosse para nós aqui colocarmos um nome dela, seria verdadeiramente a carta do amor. A Bíblia vai nos falar de uma maneira tão importante, de uma maneira tão clara, sobre a intervenção do apóstolo Paulo pela vida de um homem. Nós vamos entender
que Paulo está falando com um homem chamado Filemon. Este homem, segundo o que nós estudamos, ele era um homem muito rico. E o interessante é que a igreja que Paulo mesmo fundou em Colosso estava na casa dele. Naquela época não havia templos como este. As igrejas se reuniam em casas. E a Bíblia vai nos falar que havia um homem chamado Arquipo, que era filho de Filemon, que era o obreiro, o presbítero, que cuidava da congregação. E o interessante é que Paulo está preso em Roma, numa espécie de prisão domiciliar. Ele estava em casa e ele podia atender as pessoas. A Bíblia nos conta a história que quando Paulo ele esteve em Colosso, ele prega, e este homem chamado Filemon, que era um homem muito bem de situação, ele se converte. Porém, ele tem um grande problema dentro da sua casa. O seu filho Arquipo tinha um problema muito sério, que estava propriamente condenado à morte. E Paulo, sendo usado por Deus, através da ação do Espírito Santo, foi o intercessor para que isso não acontecesse. E esta família, então, tanto Arquipo como Áfia, que era a mulher de Filemon, eles tiveram uma consideração. Paulo ganhou uma consideração muito grande desta família. E a Bíblia vai nos contar aqui que quando Paulo está em Roma preso, este homem, por ser muito rico, e naquela época era de praxe isso, ele ter bastante empregados e também ter escravos. Aí entra a história deste homem chamado Onésimo. Nós vamos entender que Onésimo era um escravo de Filemon. A história nos conta, não a Bíblia, mas o estudo paralelo vai nos contar que, pelo que dá por entender, quando Paulo fala que existe uma dívida, que esse Onésimo, ele furtou alguma coisa de valor dentro da casa do seu senhor. Pois bem, naquele tempo, nesta época, o escravo, ele era já considerado como nada. E propriamente agora, por ele ter roubado, subtraído alguma coisa do seu senhor, a sentença era a morte. Então nós vemos que Onésimo, ele foge para não ser morto. E nós vamos entender que Paulo está em Roma, preso numa casa, mas ele podia atender as pessoas. E nós vamos compreender que esse Onésimo chega até Roma, que dava uma distância aproximadamente a quase 2.000 quilômetros. Ele rouba o seu senhor, foge da presença do seu senhor, mas ele tem algo muito interessante na sua vida, que quando ele chega em Roma, creio eu, que sendo procurado, ele se encontra com o apóstolo Paulo, porque o nome de Paulo era bem falado dentro da casa de Filemon. Eu abro um parênteses aqui, irmãos, e posso nesta noite conjecturar o texto, pensando o seguinte: como é bom o crente ter uma boa fama, como é bom o homem de Deus, a mulher de Deus, ser reconhecido, até mesmo por pessoas que muitas vezes não vivem dentro da nossa casa. Paulo, ele era um homem que tinha um caráter inabalável. Paulo, depois do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele tem um encontro com Cristo, ele tem uma conversão verdadeira. O maior segredo da nossa vida, quando estamos na presença de Deus, irmão Geis, é ter um encontro verdadeiro com Cristo e sermos transformados por Ele próprio. Porque quando nós andamos, a Bíblia diz
que existe uma tão grande nuvem de testemunha, e tem pessoas que dizem assim: ninguém eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é errado, é contra a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ser testemunhas, tanto dos que estão dentro da casa, principalmente dos que estão de fora, porque quanto mais nós se aproximamos de Cristo, quanto mais o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, mais nós se tornamos parecido com Cristo. E isso é bíblico. Lembra quando Jesus estava preso? Jesus avisou Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar o Senhor 3 vezes. E da última vez, na terceira vez que Pedro ia negar Cristo, uma mulher reconheceu a Pedro, olhou para Pedro e disse: você é um deles. Por quê? Porque a tua fala te condena, a tua maneira de se vestir te condena. Então, irmãos, nós podemos entender que o crente, cheio do poder, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é reconhecido por onde ele anda, aonde ele mora, aonde ele trabalha, porque a presença do Espírito Santo é incontestável na vida daquele que louva e adora a Deus e o serve em espírito e é verdade. Nós podemos entender então que quando Paulo está preso, muitas pessoas iam até o apóstolo Paulo para poder ouvir ele pregar, porque depois de Cristo, o maior missionário que houve na face da terra é o apóstolo Paulo. E dentro disso conta-nos a história que Onésimo, sabendo, creio eu, que dentro da casa do seu Senhor, quantas vezes falaram de Paulo, quantas vezes foi mencionado que Paulo era um homem de Deus. Agora este homem condenado à morte, sem perspectiva, sendo perseguido, não podendo ter uma vida na sociedade, porque o crime que ele cometeu era um crime de morte. Aí eu entendo o que Jesus disse no capítulo 10 e versículo 10 do Evangelho segundo escreveu São João, que o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar o nome do Senhor nesta noite. A Bíblia diz então que quando nós entendemos deste amor inexplicável, a graça imerecida, o que está incutido na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nunca vamos entender esse amor incondicional de Cristo, que nos ama não pelo que temos, não pelo estereotipo e nem pela nomenclatura que nós carregamos no nosso bolso, ou seja, pastor, evangelista, presbítero e etc, e etc, etc. Isso para Deus não é relevante. O relevante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para o dia do arrebatamento da sua igreja. Aleluia. E nós entendemos isso enfaticamente na Bíblia, que quando Onésimo chega, aquele homem preocupado, aquele homem fugitivo, aquele homem sem condições, aquele homem com medo, acuado, sabia que a sentença era a morte. Parece-me que eu vejo ele entrar na casa onde Paulo está, e Paulo está pregando o João 3,16. De repente, o apóstolo Paulo faz o apelo, e lá no fundo da congregação, o Onésimo levanta a sua mão e aceita e reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Naquele momento, o que está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 53 do profeta messiânico Isaías, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que nós fomos comprados com grande preço. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui que você vai entender a minha meditação nesta noite. Nenhum de nós teríamos condições de estar aqui. Nenhum de nós, por mais perfeito que você seja, da melhor família, você que nunca fez nada de errado, nunca tropeçou na sua vida, nem você teria condições de estar aqui se não fosse através daquele que vive, daquele que reina, daquele que perdoa, daquele que restaura, daquele que levanta, daquele que perdoa, daquele que te chama, daquele que te chamou e te tirou do lamaçal de barro como eu fui tirado. Ele nos tomou de uma forma tão tremenda. Eu não sei se o seu encontro com Cristo foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, foi no mês, foi na semana, foi 10 anos, foi 30, foi 40, foi 50, não importa. O importante é que um dia alguém pregou o Evangelho e você sentiu um impacto dentro do teu coração. O Espírito Santo lhe abraçou. E você, com todas as suas manzelas, com problemas, com dificuldades, Satanás querendo te acabar com você, matar você, Jesus Cristo deu um basta nisso e te chamou pelo teu nome. E esta noite você está aqui para participar do símbolo do corpo e do sangue dele. E o teu nome está escrito no livro da vida. Eu quero te dar um minuto para você adorar a Deus. Abra sua boca e diga glórias ao nome de Jesus. Se você tem coragem de levantar esta mão ao céu, como sinal de reverência àquele que vive, àquele que é eterno, àquele que pode, àquele que está aqui esta noite, eu te convido, igreja do Senhor, lá no terceiro andar, levanta a tua mão e dá um brado de glória, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vou deixar você adorar por um minuto o barulho da igreja dizendo glória. Um minuto você tem para dizer glória, para dizer aleluia, porque quando você adora aqui na terra, Cristo levanta no trono da sua glória e diz: a minha igreja que eu comprei com meu sangue está me adorando, está me adorando. Então adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Está sentindo a presença dele? Está sentindo a presença dele? Está sentindo a glória dele? Só não sente, irmão, quem não está no culto, mas quem está no culto, desde o primeiro hino que foi cantado aqui, meus irmãos, eu estava sentado aqui no banco e o meu pensamento voava, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Onésimo levanta a mão e aceita Jesus. E ele tem que ir até o apóstolo Paulo agora para poder conversar com Paulo. E Paulo, olhando aquele homem, ele começa a falar com Paulo dizendo: olha, Paulo, eu fugi, eu sou um escravo, eu fugi, estou escondido, a sentença é morte, você sabe. O apóstolo Paulo olha para aquele homem, ama ele, se apaixona por ele em Cristo Jesus, abraça ele, pastor, chama ele para perto de ti e diz: Onésimo, fica do meu lado, fica aqui comigo, não arreda o pé daqui, porque eu vou cuidar de você. Parece-me que aqui dentro dessa liturgia, dentro desse texto, eu posso comparar Paulo como Cristo. Eu posso ver o apóstolo Paulo sentindo o desejo de cuidar de Onésimo. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava sentado no meu banco aqui. Antes de ministrar a palavra do Senhor, o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. E ele disse assim: esta noite eu quero dar um abraço em uma pessoa aqui. Porque tem pessoas que entraram aqui, pastor, que o senhor não faz ideia. Dentro está arrebentado. Está aqui com parecer de crente, porque o crente é algo inexplicável. Nem a NASA pode explicar um crente. Passa luta, ele dá glória. Enfrenta problemas, ele dá glória. Mas existe um problema específico.
que você está dizendo: Deus, eu não aguento mais. E isso o Espírito de Deus ministrou no meu coração. E eu pensando nesta palavra, ele disse para mim: como Paulo abraçou Onésimo, eu vou abraçar esta pessoa nesta noite e vou marcar a história dele aqui, porque você é muito importante para Deus. Ah, como você é importante para Deus. Onésimo poderia ter tirado a sua vida. Onésimo poderia ter acabado com a sua vida. Mas o Paulo chama o Onésimo para perto e faz, olha que coisa interessante. Ele pega o Onésimo, o escravo, ladrão, condenado, o fugitivo. Agora Paulo põe ele como cooperador na obra. Ele ensina a Onésimo, e segundo o que a história diz, Onésimo fica um tempo determinado com Paulo, aproximadamente mais de um ano. Chega um momento que Onésimo agora, ele já está cantando os hinos da harpa na igreja. Chega um tempo que Onésimo já está fazendo a leitura da palavra. Chega um tempo que Onésimo já está pregando. Aí o Espírito Santo, impelido na vida do apóstolo Paulo, olha para o Onésimo e diz: Onésimo, você precisa voltar. Agora o problema está aí. Não está quando nós fazemos, está quando nós reconhecemos e precisamos voltar. Muitas vezes nós temos alguma coisa dentro de nós que nos impede a nós nos esvaziarmos de nós mesmos, porque aí vem aquela questão da cabeça: mas o que será que o irmão vai falar de mim? O que será que a irmã vai falar de mim? O que será que o pastor vai falar de mim? O interessante é que o Paulo chama o Onésimo juntamente com Tíquico e diz: você vai voltar. E agora o Paulo, eu creio ele lá na prisão, preste atenção no que eu vou te dizer. Ele começa a escrever esta carta direcionada àquele homem, e ela ficou registrada nos anais da Bíblia, e isso está registrado dentro do cânon sagrado que nós estamos falando aqui esta noite. O Paulo agora, ele diz: eu, Paulo, como sou velho. Paulo já tem algumas debilitações. A saúde de Paulo já não é mais boa, porque até mesmo nós entendemos na Bíblia que o próprio Dr. Lucas, ele cuida do apóstolo Paulo. Ele é um médico que cuida de Paulo. Paulo tem algumas debilitações, mas parece-me que eu vejo Paulo pegando a caneta. Alguns dizem que Paulo tinha o mal de Alzheimer. Alguém diz que Paulo tinha um problema muito sério. Além de ter um espinho na carne, ele tinha uma trimura na mão para poder escrever. Tanto é que quando ele começa nas outras cartas, ele começa a ditar a carta para que as pessoas possam escrever por ele, pastor, porque ele tem um problema físico, ele não consegue. Mas nesse caso, mesmo doendo, mesmo se esforçando, mesmo toda a natureza humana dizendo que Paulo não ia conseguir, ele pega então e começa a escrever. Creio que as lágrimas de Paulo caíam sobre o pergaminho. Deixa eu dizer uma palavra para ti. Deus está escrevendo uma nova história para você. O Espírito Santo te trouxe aqui esta noite. Você não é um qualquer. Você é alguém que Deus te ama de uma forma tão grande. E você sabe que Deus está falando. Você pode até disfarçar, mas você sabe que nesta noite você vai precisar voltar. Você vai precisar romper as barreiras. Você vai precisar chacoalhar a poeira e não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque o teu negócio é com Cristo. Quem te chamou foi Cristo, quem te capacitou foi Cristo, quem te encheu da sua glória foi Cristo, quem te trouxe para esta casa de oração foi Cristo. Então por isso que Jesus está interessado. Oh glória! Está sentindo a presença do Senhor aí? Está sentindo a presença do Senhor aí? Está sentindo a presença do Senhor aí? Oh glória a Deus! Oh aleluia! Escuta,
Paulo escreve duas cartas. Paulo escreve no mesmo tempo esta carta para Filemão, mas escreve a carta para Colosso, para a igreja de Colosso. Agora, que interessante, quando Paulo escreve a carta para Colosso, o Onésimo não está entendendo nada. Se nós formos ler a Bíblia, porque havia uma dívida para ser paga. Você acha que o Onésimo não estava temeroso em voltar para a casa do seu Senhor? Só que agora muda, pastor. Ele saiu da casa do seu Senhor como um escravo fugitivo. Agora ele está voltando para a casa do seu Senhor diferente, presbítero Éder. Ele vem com a presença do Pai, ele vem com a presença do Filho, ele vem com a presença do Espírito Santo. Oh glória, oh aleluia. E o Paulo escreve em Romanos capítulo 8 e o versículo 1: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer o quê? Ninguém pode te acusar de nada, pois o Senhor está sobre você, a sua graça está sobre você, o seu poder está sobre você. Deixa eu te falar uma coisa: o teu nome está sendo falado no céu, o teu nome é comentado no céu. Meu Deus, Oiarai, Abadagasébia. Eu estou sentindo algo do céu aqui tão diferente nesta noite. Eu estou sentindo Jesus caminhar nesta igreja. Eu estou sentindo o próprio Cristo descer do trono da sua glória nesta noite. Está indo de encontro com você nesta noite. Ele está dizendo: não acabou a tua história. Quem disse que foi o ponto final? Ei, eu tenho coisas grandes contigo. Eu vou te tomar pela minha mão direita, te coloco em pé e te dou uma nova oportunidade para você adorar, glorificar e exaltar, enaltecer o meu nome. Eu sinto algo do céu. Eu quero continuar a mensagem. O Espírito Santo fala comigo. Espera um pouquinho. Existe um trabalhar de Deus na mente de alguém aqui. Existe o trabalhar de Deus. Eu vou profetizar sobre a sua casa. O teu filho não vai morrer nas drogas. Vai abandecebe. Satanás não vai destruir o teu casamento. O diabo não vai separar você. Deus vai te levantar. Ei, alabacebe, onde quer sudeplaia. O coração está apertado, pastor Marcos. Você está falando no teu banco aí, falando com teu Deus. Ô Pai, eu pedi para o Senhor falar comigo. Pois bem, Ele te trouxe aqui esta noite, me enviou aqui para dizer para você que Ele te ama demais. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Agora, tem pessoas que não aceitam. O Onésimo não foi obrigado de voltar para a casa do seu Senhor. Por quê? Porque longe da casa ele não podia ser feliz. Ele podia estar com Paulo um tempo, mas ele não podia ter a legalidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu estou te enviando de volta. E agora o Paulo faz um pedido. Ele diz aqui: peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Olha aqui o que Paulo fala no verso 12: e tu torna a recebê-lo. Ah, irmão, se você não der um glória, ele diz aqui: tu torna a recebê-lo como meu coração.
Oh glória! Oh glória! É lindo demais isso aqui, irmão. Oh aleluia! Aquele que não valia nada, aquele que estava jogado, condenado, fugitivo, era para ser morto pela sentença romana, ele deveria ser morto. Agora o Paulo vem interferir nisso. Ele diz: agora eu estou te mandando de volta, me recebe ele como o meu coração. Não, você está entendendo? Você está entendendo? Que o coração de Deus, irmão, você está entendendo que o amor de Deus transcende a sua imaginação? Tem gente que diz assim, nós cantamos um hino da harpa cristã: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não tem como explicar. Deus pegar pessoas iguais a nós, nos dá um banho com a sua graça, com o seu sangue. Nós que estávamos muito aqui de nós, eu não vou generalizar, mas eu sou prova do amor de Deus. Bêbado, drogado, condenado à morte, Jesus foi lá. Um dia a minha mãe chegou no círculo de oração, porque o meu pai era do candomblé, e a minha mãe chegou no círculo de oração, e eu estava preso numa cidade chamada Formosa do Oeste, próximo de Assis Chateaubriand. A minha mãe era acostumada a ir para a igreja, nunca faltou um círculo de oração. Chegava em casa, o meu pai batia nela, mas batia batendo. Mas a minha mãe nunca deixou de ir no círculo de oração, nunca abandonou o círculo de oração. Ela nos abraçava como a galinha abraça os pintainhos de baixo quando nós éramos pequenos. E o meu pai, depois de ter batido muito ela com o rosto todo deformado, descendo sangue, lágrima, ela dizia assim: não falem nada, meus filhos, um dia o meu Redentor vai se levantar sobre a face da terra, e eu vou ver vocês na igreja glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. A minha mãe chegou no círculo de oração, uma irmã disse assim: irmã Nazir, para de orar pelo Marcos. Faz quantos dias que a senhora não vê ele? Ah, faz uns 60 dias que eu não tenho notícia do Marcos. A irmã disse para ela: escute, ele deve estar morto. Alguém matou ele e jogou numa vala por aí. Aí a mãe falou: não, espera um pouco, irmã, espera um pouco. Quando o Marcos estava no meu ventre, chegou uma mulher de Deus chamada Terezinha de Lima, dirigente do círculo de oração por mais de 40 anos, e disse, nem naquele tempo não tinha ultrassom, ela disse: o que está no teu ventre é um homem, menino, um homem, e ele será pastor. Ele será pregador do Evangelho, ele será ganhador de almas. A minha mãe olhou para aquela mulher e falou: dá licença, irmã, o meu negócio é com Cristo. As promessas que o Senhor fez para a vida do Marcos, eu não abro mão das promessas. Olha eu aqui, irmão, pregando o Evangelho para a glória e louvor do nome de Jesus. Olha eu aqui, irmão, falando do amor de Deus, subjugado pelo diabo, mas um dia Jesus entrou na minha vida e disse: você é meu, rapaz, me batizou com o Espírito Santo, me consagrou, e eu estou aqui para a glória e louvor do nome de Deus. Se você pode, levanta esta mão ao céu, pela tua casa, pela tua família, pela tua salvação, e adore a Ele aí esta noite. Adore ao Senhor Jesus, para a glória e louvor do nome de Deus. O mais impressionante, que quando vou visitar minha mãe, agora não chega mais um drogado, agora não chega mais um bêbado. A minha mãe me recebe no portão e ela diz: chegou meu filho, pastor.
Chegou o meu filho pastor. Chegou o meu filho pastor. Chegou o meu filho pastor. Esta mudança, essa metamorfose espiritual, é só Jesus que pode fazer. E eu profetizo sobre você: a tua história não terminou, a tua história não acabou. Ei, tem muitas pessoas, pastor Isaac, que vão ver a sua família sentada neste banco, outros vão ver seus filhos sentados neste banco, mas a promessa de Deus vai cumprir, porque é Ele que é dono da promessa, e o nome dele será exaltado e glorificado para todos sempre. Eu tenho que terminar. O Paulo escreve a carta. Escute o que eu vou dizer. Entrega na mão de Onésimo e diz para Onésimo: Onésimo, aqui está a tua garantia da sobrevivência. Você estava condenado, você estava pronto para morrer. Você chega e leva esta carta. Escute. Entrega nas mãos de Filemão. Escuta, irmão, imagine você aqui. Vou terminar. O Onésimo chegando na casa de Filemão. Alguém vai atender. Quem sabe o escravo que conhecia o Onésimo. Meu Deus, não acredito. Ele corre para falar para o seu senhor. Diz: Filemão, sim senhor, tem alguém lá no portão da casa querendo entrar, porém, quem é que está lá? Onésimo. É Onésimo, mas como que ele teve coragem de voltar na minha casa? Espera um pouquinho, Filemão. Ele tem algo na sua mão. O semblante dele está diferente, o andado dele está diferente. Ele tem algo que brilha na vida dele. Ele tem algo que ele tem algo que está envolvendo a sua vida. O Filemão vai receber Onésimo no portão de casa. Quando o Onésimo olha para o Filemão, o Espírito Santo, escute, que está em mim, que está em você, que está no pastor, comunica-se, e ele sente uma comunhão. E quando Filemão vai abrir a boca, o Onésimo diz: a paz do Senhor, meu irmão. Oi, aiá, você quer andar? Eu preciso manter-se. Ele entrega a carta na mão de Filemão. E aqui eu termino. E quando o Filemão abre aquela carta, quem sabe o Filemão pensa: o Onésimo falsificou a carta. Aí Paulo, ele diz aqui: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio me deves. O Paulo diz assim: Filemão, se ele te roubou, te deu algum prejuízo, põe isso na minha conta. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Para você dar glória. A Bíblia diz para nós, o Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, termino aqui, versículo 14 e 15: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Jesus pagou o preço por mim e por você. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não era para mim estar aqui,
não era para você estar aqui, mas a graça, a misericórdia, o Senhor veio e me tirou das drogas, da cachaça, salvou a sua vida, salvou a sua família, e você está aqui para adorar e glorificar e exaltar o nome dele. Escute, tem um segredo. Segundo a história, pastor Isaac, quando Filemão recebeu esta carta, o Paulo está dizendo aqui algo que é tão interessante, que ele diz assim: para receber ele, ô glória, para receber ele, deixa eu achar aqui, olha o que ele diz: não já como escravo, antes mais do que escravo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Espera aí para você dar glória. Quando Filemão recebeu Onésimo, segundo a história, Arquipo, filho de Filemão, ele é transferido da igreja. Quem assume a igreja? Onésimo. Quem foi um dos pastores de Colosso? Onésimo. Aleluia. Por isso que o evangelho é algo que você não entende. A Bíblia diz que Deus pegou as coisas que não são para confundir as que são. Você imagina agora o irmão Onésimo sendo consagrado a presbítero, pegando o microfone desta igreja, e você olhar de lá para cá: escuta, não é aquele que me deu prejuízo, que me roubou, não é aquele que tomou, não é aquele que foi lá em casa e me deu prejuízo, não me pagou o que me deve. Aí ele chega aqui e diz: paz do Senhor, igreja. Aí você não está vendo mais o Onésimo, mas está vendo Cristo Jesus na vida dele, e você tem que levantar a mão, adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Te coloca em pé em nome de Jesus. Quer cantar um louvor? Escuta que eu vou dizer. Posso convidar para o senhor orar? Olha aqui para mim. Você sabe que Deus falou com você, e você sabe que Deus tem algo grande com você. Porém, tem alguma coisa te estorvando, e você sabe que você está tomando atitudes que contrariam a vontade de Deus. Mas Deus está falando: eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu quero te dar essa oportunidade, e eu quero orar por você nesta noite. Esta palavra falou no seu coração. Você precisa do abraço do Espírito Santo de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui. Tenha coragem, vem aqui. Eu sei que Jesus falou com você. Eu vou te dar 1 minuto e vou entregar o microfone para o pastor. Depois não diga que Deus não deu a oportunidade. Pode vir, meu irmão, não precisa ter medo. Não precisa, mas quem vai falar o que de mim? O negócio é Deus falando de você. Venha, eu quero orar por você nesta noite. Pode vir, venha. Venha receber aquilo que Deus quer te dar. Um abraço, vale a pena. Tem muitas pessoas aqui para vir. Em nome de Jesus. Eu vou marcar aqui, ó, 1 minuto. É você e Deus. E vou entregar o microfone. Vou orar. Grande Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus,
Eu preguei a tua palavra aqui na frente deste altar, Senhor. Tem vidas que eu não conheço, nunca vi, não conversei com eles, mas o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor compreende. Assim, Senhor, como o Senhor levantou a Onésimo, eu peço a Ti, Pai, toca nessas vidas aqui, encha com a Tua graça, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, que a Tua presença, a Tua glória, Senhor, seja verdadeira. Abraça eles agora, Jesus. O Senhor falou comigo que abraçar alguém aqui que precisava, e eu te peço, abraça ele, deixa ele sentir a Tua graça, deixa ela sentir a Tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é Orabacébia. Recebe aí, recebe o abraço de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus na sua história, na sua vida, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Você foi chamado para vencer. Recebe vitória, recebe graça.